Salve, salve galera, beleza? Peterson aqui, uma voz na periferia. Hoje estamos aqui com Bruno Ítalo. Mano, véi, se apresenta pra galera aí. Peterson, bom dia para quem está acompanhando a gente aí pelo Instagram. Como o mestre que já falou, meu nome é Bruno Ítalo, sou psicólogo, né? Eu não sou aqui de Brasília, eu vim para cá, na verdade, para fazer faculdade, para cursar a faculdade de psicologia, que caí como um paraquedas e me encontrei nessa profissão tão bonita, né? Eu saí lá do interior de Goiânia, de Araguá, e aí fui galgando meu caminho e hoje eu tô aqui, com a presença desse cara aqui, que inclusive, na verdade, além de me apresentar, eu quero parabenizar ele pelo espaço que ele está cedendo para uma causa tão nobre, né? A gente vai falar sobre inclusão, sobre alguns transtornos mentais, que é muito importante nessa sociedade que a gente está vivendo, que tende a adoecer mais também. Massa, massa. Você veio lá de Jaraguá? Jaraguá, isso. Cara, Jaraguá, eu conheço Jaraguá. O pessoal ia lá muito para comprar roupa, né? Sim. Que é um polo que fabrica roupa lá. Exatamente, a terra do jeans, né? Top. Que se quem estiver assistindo a gente for em Jaraguá, você vai chegar e vai ver um cara segurando um abacaxi. Se alguém tiver curiosidade sobre isso, é porque lá já foi, se eu não me engano, né? Pelo menos meus amigos me contavam, que foi a terra do abacaxi, há um tempo atrás. Aí depois virou a terra do jeans, né? Massa demais. Eu já conheço lá como roupa, né? Como jeans e tal. Porque teve uma época aí que eu ia mexer com isso, né? Uhum. Há muitos anos atrás. Vamos lá. Show, vamos quando é que foi que você chegou aqui em Brasília, então? Cara, aí foi no início, assim, eu já estava fazendo cursinho aqui em 2019, né? Aí eu cheguei a passar em algumas faculdades, mas foi bem no período do início da pandemia, sabe? Então a pandemia pegou todo mundo. 2020 ali. Tanto que, por exemplo, eu não sou daqui, então quem não é daqui de Brasília se sente perdido aqui, né? Pela logística e tudo mais. Cara, a primeira semana de aula na faculdade, eu fui parar lá no plano piloto pensando que era W3 Sul, pra você ter noção. Mesmo? Primeiro dia de faculdade, aí nisso eu fiquei perdido. Eu voltei para casa, minha mãe perguntou, e aí, como é que foi o primeiro dia lá na faculdade? Que eu trouxe a minha mãe pro primeiro dia, né? Ela sempre quis estar comigo nesse processo, ela me ajudou muito na minha educação, então eu queria muito que ela fosse no primeiro dia para me fazer a minha matrícula na faculdade. Foi a faculdade que eu escolhi, eu tinha outras opções. Pela logística também, para mim, foi uma faculdade muito boa. E aí, nisso, nessa primeira semana, foi o primeiro dia, eu me perdi. Fui parar no plano piloto, pensando que era W3 Sul. Quando cheguei lá, eu voltei para casa de metrô, né? Aí, chegando de metrô, cheguei lá, ela perguntou, e aí, como é que foi o primeiro dia? Eu falei, mãe, foi bom pra caramba. Nem tinha ido, entendeu? Mas, pois foi isso. E aí, no dia seguinte dessa história, a pandemia começou de vez, sabe? Foi o fechamento, lockdown, tudo fechado. Eu voltei para minha cidade para ajudar meus pais, né? E também para ficar do lado deles. Eu acho que foi um momento muito importante para mim, porque meu vizinho, as pessoas estavam, né, perdendo parentes. Eu fiquei meio receoso e voltei para lá. Inclusive eu também perdi parentes, né? Perdi amigos, os irmãos da igreja, pessoas que eu não via há muito tempo, só me deparei com a notícia de que se foram. Então, assim, foi um momento muito conturbado, né? Sim, a gente não esperava, pegou todo mundo de surpresa e a gente teve que se adaptar ao pós-pandemia e o pandemia. E falando assim, pós-pandemia, cara, o pessoal ficou meio que abalado no geral. Então, de lá para cá, a gente não tem uma normalidade, né? Não. Temos muitos casos aí, inclusive na sua área, né? Sim. Que você atende pessoas aí com depressão, com algum distúrbio, né? Pós-pandemia, porque machucou, mexeu com a mente, mexeu com o cotidiano de muitas famílias, né? E verdadeiramente foi um caos no mundo. E a gente tá aí se levantando, né? Uma voz na periferia nasceu aí nessa pandemia também. Foi? É isso. Caraca, que legal. Porque assim, eu vi a necessidade, porque igual eu tô te falando, eu ia abrir uma marca de roupa, né? Sim. E acabou que nesse percurso aí, como eu sou de telecomunicações, eu rodei o Brasil e fora do Brasil, fazendo os atendimentos, né? E eu pude ver a necessidade do povo,
a galera passando dificuldade, passando fome, né? Os leitos de hospitais aí lotados, super lotados. Então eu pude percorrer vários lugares aí do Brasil e ver verdadeiramente o sofrimento da galera. E eu mudei essa chave, né? Então comecei a amadurecer, uma voz na periferia começou a ver a necessidade do povo e eu vi que a galera precisava de voz. E foi aí que nasceu aí uma voz na periferia para dar voz para essa galera aí. Nasceu no momento certo, então. Exatamente, né? Um momento que eu também estava passando uma certa dificuldade, um aperto, né? E vi essa necessidade porque tem muita gente que não tem a mesma força, né? Que muitas lideranças aí. Um verdadeiro líder, ele surgiu para servir, não para ser servido. Então, quando o pessoal tiver essa consciência, aí sim vai se tornar uma verdadeira liderança. Com certeza. E é a partir também do momento em que as pessoas sentem a dor do outro também, né? Porque deixa de ser importante quando a dor não é minha, mas quando a gente tem, por exemplo, a gente vai ainda falar mais para frente, né? Mas você ter parentes você ter parentes ali próximos, filho, irmão, pai, que passa por transtornos, tem depressão, tem ansiedade, ou passa até mesmo por outros problemas, né? Socioeconômicos, né? Você começa a se importar mais com aquela causa. Então, eu acredito muito que parte do que você falou também parte do princípio de que algumas pessoas só se importam quando está acontecendo dentro de casa ou com pessoas mais próximas, né? É isso. E assim, vamos já entrar no assunto, porque é algo de suma importância, né? Com certeza. Que é algo que eu já estou levantando aí essa tese aí há 5 meses que eu venho batendo nessa tecla, e é isso que você falou. Por que que eu tive esse olhar, né? Essa visão de estender as mãos para quem tem algum distúrbio, TDAH, uma pessoa que tem autismo, estou batendo aí no autismo, sendo que na minha família não tem ninguém que tenha autismo, né? E eu vim batendo nessa tecla. Só que, porém, acho que umas 2 semanas atrás, eu fiquei sabendo que a minha sobrinha tem autismo, né? Sendo que já tem o quê? 5, 6 meses que eu tô batendo nessa tecla de ajudar algumas pessoas, né? Com quantos anos? Ela tem 2 aninhos. 2 anos. 2 aninhos. E, cara, e eu assim, eu tô procurando um jeito, né, de poder incluir ela. Uhum. E conversei até com a minha irmã a respeito e falando para ela agir naturalmente, né? Porque às vezes é um abalo, né? A pessoa saber, não esperava, tem que se preparar. Sim. E é isso, cara. A gente tem que estender as mãos mesmo se não tiver ninguém da família. Exatamente. Por que eu te perguntei a idade, né? Só pra gente ir trocando uma ideia aqui sobre isso. O autismo, vamos falar do autismo, né, no caso, mas o autismo ele pode ser percebido alguns traços dele a partir de 1 ano de idade, sabe? E quem foi que percebeu esses primeiros traços? Você sabe me informar? Eu creio que foi minha irmã. Sua irmã? Então ela foi muito atenta. Porque Isso. Que ela é enfermeira, né? Tá vendo? Ela foi muito atenta. Mas olha pra você ver, ela numa profissão de cuidado, ela conseguiu perceber, sabe? Volta naquilo que eu falei. Porque hoje em dia, a gente tende a pensar que porque a criança está se desenvolvendo, né? Ela nasce, ela vai se Exatamente. desenvolvendo. Então a gente tende a entender que quando aquela criança está se desenvolvendo, ela vai ter alguns problemas de desenvolvimento, beleza? E aí, o que acontece? Às vezes uma mãe está com aquela criancinha, aí começa a comparação de mãe, né? Porque por isso que mãe é muito atenta. Ela pega e vai ali na igreja, ou vai no mercadinho. Aí a criança dela tem a mesma idade da criança da amiga. Ela fala, poxa, mas seu filho tá com essa idade, já tá falando. Já fala, já. O meu tá balbuciando, ele não tá conseguindo falar. Ele tem uns comportamentozinhos assim meio estranhos. Ela não tem noção do que é, ela não tem uma orientação. A outra mãe já tem. Aí ela pega e fala, olha, eu acho que é melhor você dar uma olhada, porque pode ser que ele seja um autista, ele seja um neurodivergente. E aí que vai começando. Eu acredito que hoje em dia é um assunto que a gente vem conversando, vem debatendo mais. Ele precisa abrir mais espaço, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas eu acredito muito que de um tempo para cá,
essas mães têm percebido isso com mais clareza e procurando esse diagnóstico mais cedo. Ele é feito passado pelo neuropsicólogo, né? Ele vai fazer uma bateria de testes. Depois é passado para o psiquiatra, né? Conseguir bater o martelo e falar, a partir desses testes aqui, essa criança, ela é autista, né? E aí tem os níveis de suporte, né? Mas aí essa criança é autista, tudo bem. Pode ser antes também pelo pediatra, a pediatra pode encaminhar também, né? Mas o mais comum que a gente vê no clínico, pelo menos, é isso. Passa pelo pediatra, geralmente o pediatra encaminha ou para uma fono, né? Porque tem aquele processo no autismo da criança não conseguir falar, tá? Ela, dependendo até mesmo do grau de suporte, ela precisa que outras pessoas falem por ela, né? Então, ela só consegue balbuciar as palavras. E aí passa por todo o processo clínico até, de fato, a mãe e a criança ter aquele diagnóstico em mãos. E aí o que ela vai fazer com aquilo pode ser até mesmo uma janela nova abrindo para a vida dela. Por isso que eu sempre falo. E eu acho que eu vou bater bastante nessa tecla também durante esse episódio, que quanto mais cedo você conseguir pelo menos perceber, é melhor para você e para a criança, sabe? Então, tendo acesso a esse diagnóstico, você entende que, de fato, qual é o mundo dessa criança, né? Que não é errado, que, por exemplo, não é que ela não aprende, é que o processo de aprendizagem dela é diferente É dos outros. diferente. Não, ela não é uma criança que... É um mundo paralelo, né? Paralelo, exatamente. O processo de aprendizado vai ser diferente. E aí entra no assunto de inclusão. Eu fiz até uma música esses dias, né? E coloquei aí, falando que, tipo assim, eles têm um mundo paralelo, né? Que são verdadeiros super-heróis. Por que que eu falei isso, né? É porque tem aquele episódio do Homem-Aranha no multiverso, né? É como se fosse isso. A gente tem que entrar no mundo deles para poder entender. E muita gente, quando não tem esse conhecimento, falta paciência, né? Porque tem o grau 1, grau 2, o grau 3 já é mais complicado, né? Exatamente. Mais complexo. E, cara, e eu vejo aí que você atende, já começou a atender algumas pessoas, né? Fala pra gente aí sobre as suas experiências. Então, por exemplo, acho que desde porque faz um tempinho, mas desde dali da faculdade, nas práticas clínicas da faculdade, o primeiro caso para mim, não, foi o segundo caso para mim já foi um caso de autismo. Mas olha para você ver, a gente espera pegar esses casos quando é criança, esse cara já era adulto. E aí é o legal, é o contraste do mundo, sabe? Eu já vi diagnóstico para adulto, a pessoa descobriu com 42 anos que é autista. Eu ia falar isso aqui agora. Teve duas pessoas que passaram aqui que descobriram agora. Mas pode falando aí. Então, depois eu vou voltar. Isso que você falou é interessante, porque você tem contato com essas pessoas. Se você perguntar para elas bem assim, você percebia que você fazia algo diferente, que as pessoas julgavam diferente? Ou elas vão responder que sim. Que era meio lento. Ou elas vão responder que não. Se elas responderem que não, sabe o que aconteceu na vida dessa pessoa? Ela acostumou. E aí não só ela acostumou, a família acostumou. E quando a família acostuma e ela mesma se acostuma, o que ela pensa? Não, tem algo de errado comigo, mas não é um diagnóstico, não é um transtorno. Vou seguir minha vida. E aí quando desperta a curiosidade, já é adulto. Eu acompanhei um caso de uma moça que foi diagnosticada com 42, né, 42 anos, e isso eu já estava ali no início da faculdade, eu me assustei. Eu falei, nossa, 42 anos? Como é que ela não viu que ela tinha? Como é que ela não percebeu? Tá, né? Tava imaturo ainda dentro da psicologia. E aí eu fui entendendo, eu falei, poxa, cara, é porque ela acostumou. Sim. E aí, igual um professor meu uma vez me explicou, a pessoa acostuma. A pessoa acostuma com o jeito dela, a pessoa acostuma com como as pessoas tratam ela. Ela pode sim, né, ao longo desse processo, ter sofrido alguns episódios, né, passado por contextos difíceis, mas ela vai experienciando a vida na ótica dela, sabe? E aí você só entende a ótica dela depois que ela já, né, já envelheceu um pouco, aí recebeu o diagnóstico, e aí para ela, por exemplo, nossa, então aquele momento em que, por exemplo, eu me distanciava, não gostava de comunicação social, não era estranho, era devido a isso. Só que hoje eu sei disso. E isso traz um alívio para essa pessoa, porque por mais que, supondo, ela passou 42 anos sofrendo por isso, hoje ela tem um alívio. Hoje ela vai viver o resto da vida dela sabendo que não era estranho, era que eu sou assim. Só que, cara, eu vou te falar,
é algo assim surreal, que eu tive aqui um pedido de desculpa ao vivo, porque o moleque sofreu bullying. O pessoal chamava ele de sonso, de lerdo. E ele falando aqui, hoje o cara é um produtor musical dos melhores. Por quê? O autismo, ele desenvolve o hiperfoco. Exato. É o que ele estava falando aqui. Ele não conhece, não tem conhecimento, tipo interesse em outras coisas, não se liga. Mas na música, o cara tem um hiperfoco. Meu amigo é um dos melhores produtores musicais aqui, né? Da galera do funk, do rap, e o cara tá só em crescimento aí, né? E tipo assim, ele comentando, conversando comigo aqui, e quando eu joguei nas redes sociais, aí o pessoal falou, caraca, velho, me perdoa. Porque assim, era justamente as pessoas que faziam bullying com ele. Uhum. E ele veio descobrir agora, com 30 e poucos anos, o outro que veio aqui, descobriu, ele é até funcionário público, ele descobriu com 40 anos, né? E agora que ele foi laudado. Pois é, o que a gente chama de diagnóstico tardio, né? Mas até assim, até então, hoje em dia está bem aberto, né? Se você tem um tipo de déficit, a probabilidade de procurar um tratamento hoje em dia é 100%, né? É tipo assim, as pessoas já estão começando a se ligar. Sim. Mas quem viveu isso era chamado de sonso, de lerdo, de né? Marcha lenta. Exato. Isso acontece muito, cara, com quem, assim, TDAH. Pronto. TDAH. O TDAH é basicamente isso, é você ser uma pessoa, resumindo o TDAH, né, passando por cima. Você ser uma pessoa desatenta, né, e ao mesmo tempo hiperativo, que isso é o TDAH, né. Agora, o TDA é a pessoa que tem um déficit, é o transtorno déficit de atenção, a pessoa que tem um déficit na atenção dela, né. Então, ela sempre foi chamada de sonso. E quando tem os três? Ou não tem como ter os três? Existe a possibilidade de você ter dois diagnósticos ao mesmo tempo. Eu atendo um rapaz, né, que ele tem, inclusive, de esquizofrenia, mas nos testes mostrou que era TDAH. Quando foi laudar, quando foi bater o martelo, o psiquiatra passou que era esquizofrenia. Então, hoje em dia, a gente tenta tratar os dois, sabe? Evidenciou isso em um, mas na hora o psiquiatra ele falou, sim, tem traços de TDAH, mas também tem traços de esquizofrenia. O que passou despercebido pela neuropsicóloga, não porque não foi eficaz, mas é porque realmente naquele momento ele não se evidenciou. Quando passou por um psiquiatra onde ele é especialista em emoções, né? Especialista em comportamento, passou por ele aqui é a pessoa esquizoide. E aí nisso você tem sim a possibilidade de você ter dois transtornos. É mesmo. Rapaz, é meio complicado, né? Uma das teses, mano, velho, que eu tô levantando aqui é o seguinte, né? Você tem um filho autista, Sim. certo? Muitas das vezes, esse filho, ele não sofre nada porque não tem essa maldade. Ele não consegue observar. Mas a família, ela filtra tudo isso. Filtra. O que podemos fazer? Porque muitas das vezes o nosso foco é no autista. Sim. E as famílias, né, o familiar, o pai, a mãe, quem cuida é que verdadeiramente, muitas das vezes, sofrem tudo isso aí, né? E assim, não tem do Estado e não tem da gente um apoio, um amparo para esses familiares, né? O que pode ser feito, na sua visão, para essas famílias, né? Algo diferente. Cara, então, assim, é porque eu bato muito na tecla, acho que foi o que me chamou a atenção também para psicologia. Eu vou até voltar um pouquinho naquilo que você falou, que você rodou, né, o mundo inteiro aí, praticamente, Sim. nesse seu trabalho anterior. É muito engraçado quando o que adoece a gente é o externo, não o interno. Por exemplo, você não é uma pessoa estressada. É o trânsito que você pega, porque existem diversas obras no percurso. Você chega atrasado no seu trabalho, mesmo que você tenha saído 1 hora mais cedo, não tem como evitar esse percurso, né? E aí, quando você chega lá, o seu chefe vira para você e falou, pô, você poderia ter chegado 1 hora mais cedo, 20 minutos, mas pô, você saiu mais cedo, você evitou até tomar café, cara. Então, muitas vezes o problema, ele encontra a gente
E muito é o que vamos fazer a partir desse momento. Eu bato muito a tecla aqui, para você sair de uma situação de vítima, não que você esteja se vitimizando, agora longe dos transtornos e sem problemas comuns, longe que você esteja se vitimizando, mas para você sair da situação de vítima, existe uma palavra muito boa que é: o que que eu posso fazer a partir de agora? E essa palavra Exatamente. ela tem que te guiar, ela não pode te impedir, porque se você perguntar por que que acontece isso comigo? Por que que meu filho é assim? Nossa, Deus, poderia acontecer qualquer pessoa, aconteceu logo comigo? Não. Agora o que a gente tem que trabalhar é o que que eu posso fazer a partir de agora. A realidade já existe, sabe? Ela já existe, tá aqui, eu estou vivendo ela, o que que agora eu posso fazer? Então, nesse caso do trânsito, por exemplo, é, é um fator que deixou aquele cidadão doente. É o Então, pensa estresse do você, dia a dia. estresse do dia a dia. Aí você vai virar pra essa pessoa e falar, poxa, você é estressada. Não, o dia a dia tá estressando ela, sabe? E aí ela vai ter que conviver com essa palavra do que ela pode fazer, pode fazer, pode fazer, até que um dia ela tem que dar, nossa, mão pro alto, pra panela não estourar, sabe? Sim, Então, voltando sobre a pergunta que você me fez, a pergunta que tem que guiar essa família não é o sofrimento constante porque aquilo está acontecendo, e sim o que ela pode fazer a partir dali com as ferramentas que tem. Eu falei sobre política pública, a gente tem que brigar por políticas públicas, sim. com certeza. Principalmente a saúde tem que estar nesses espaços para que essas pessoas, famílias carentes, elas consigam ter esse espaço também para os filhos e para elas. Mas hoje em dia a gente enfrenta uma situação muito curiosa, que são algumas instituições que você manda para lá, né? Até o Alcivane uma vez conversou com a gente sobre isso, no último vez que a Sim, gente se sim. encontrou, que você manda para essas instituições e não tem um atendimento. A família volta e fala, poxa, estou esperando, meu filho está precisando, eu não sei mais o que eu faço. Você percebe aquele, né? O desgaste da mãe, o desgaste do pai, estão batalhando, estão fazendo o que pode ser feito, de fato o que pode ser feito, Sim, e não consegue ter uma resposta. E aí, beleza, ok. Quando chega nessas instituições, não estou dizendo todas, estou falando sobre algumas, né? Não tem esse acesso. A gente não tem psicólogos aqui disponível. Então, o que que eu penso? Eu penso um pouco mais além. Eu acredito muito que as instituições e faculdades aqui do DF poderiam fazer, por exemplo, o que já é feito, mas acho que, se não me engano, tem que pagar. É uma taxa que você paga para que isso aconteça. Mas que para instituições que eles olham e falam, essa instituição, ela fica em um lugar mais carente. Poxa, é um pouco de sacanagem, né? Ter que sim, com cobrar dessa certeza. instituição para que a gente forneça psicólogos que estão se formando. Foi o meu caso, eu estagiei um semestre no IMA, né? Então, ali que eu percebi, ali que abriu um quadro para mim, que foi o seguinte, e foi aí que eu descobri também que algumas faculdades elas recebem de outras faculdades, por exemplo, para que você tenha o campo e eu tenho o psicólogo. É tipo você precisar de um psicólogo aqui. Você chega na faculdade Bruno Ítalo e você vai lá e você vai pagar uma taxa. E durante esse semestre eu vou te fornecer, durante o semestre, 6 meses, eu vou te fornecer esses psicólogos para atuar para você lá. Isso vai gerar ponto para eles, isso vai gerar nota para eles, isso vai gerar experiência clínica. Para você vai ser bom. Vai ter paciente que você agora você pode atender, né, no seu instituto que foi para isso, que você criou para ajudar essa população. Sim. Isso vai, digamos assim, desatolar É esse uma é cooperativa, uma né? cooperativa. Só que eu acredito que nesses casos essa cooperativa não tem que envolver valor. Com certeza. Porque se Se tiver é gratuito, se é gratuito, exatamente. Porque se tiver que envolver valor, que não seja da instituição diretamente do bolso, que aí geralmente é o cara da instituição para pagar do próprio bolso, sabe? Então, qual que para mim deveria ser a lógica, né? Já pra gente ir destrinchando essa pergunta, que ela é muito importante. É que aconteça da seguinte forma: a instituição que forneceu os psicólogos só tem que entender que naquele momento e naquele contexto, aquele valor talvez nem seja, não seja interessante cobrar, porque essa instituição já vive num estado carente. sim, Então, para a instituição, para a faculdade é bom, porque eu estou fornecendo psicólogos que vão aprender e têm uma experiência clínica e social. E para a instituição também é bom. Então, não envolve valor, só experiência, que vai gerar para aquele aluno, porque exatamente. o aluno, no final das contas, ele não recebe nada, ele só vai receber a experiência. Então, tendo experiência, sendo pago ou não, que aí já envolve valores entre faculdades e instituições, eu prefiro até que essa faculdade não envolva valor nisso. Forneça os estudantes, forneça o espaço, aqui fornece o espaço, aqui os estudantes. Então vamos trabalhar em prol dessa comunidade que está aqui. O estudante vai receber experiência social, né?
que é o atendimento social, experiência clínica também, vai conseguir botar suas aptidões de psicólogo em prática, e isso vai gerar um retorno para ambas as partes. Esse é o primeiro ponto. E aí sim, essa família vai ter como ela ser tratada nesses lugares quando você não tem condições. Porque é fato que a política pública, né, a saúde pública, ela precisa ser melhorada. Sim. Mas enquanto a gente está nessa batalha, tem uma família sofrendo. Temos que fazer nossa parte. Temos que fazer nossa parte. Mas enquanto está ali, tem uma família sofrendo. Então, o que eu posso oferecer para essa família? Seria realmente o clínico que você chega lá e você tem que, cara, às vezes pagar para poder, né, ser tratado e tudo mais. Mas antes de tudo, focando na criança, o diagnóstico precisa. O diagnóstico, né, ponto de curiosidade, você pode observar o diagnóstico não, o autista pode observar traços ali com 1 ano de idade, né? Mas é mais comum que chegue pra gente na clínica com 5 anos de idade. Isso aqui no Brasil já é considerado tardio. Então, os pais estarem mais atentos e conseguirem a principal etapa, que é conseguir fazer essa criança, pelo menos, ter aquele famoso papel que diz: a minha criança é assim, 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 porque agora eu entendo a minha criança, isso também me dá paz. Porque eu não vou mais tentar me perguntar o porquê que a minha criança é hiperativa e as outras crianças não. Eu vou parar com aquela comparação de mãe e de pai com filho. Sim. Então agora eu tenho paz porque eu sei qual é a realidade da minha criança. E dentro da realidade da minha criança eu vou trabalhar com ela. Porque não tem como eu falar, não, ela tem que procurar uma ajuda que não cobre nada. Mas a ajuda que não cobre nada nem tá tendo. Não tem. Não tem. E assim, a gente batendo nessa tecla aí, para quem não sabe, né, Uma Voz na Periferia agora está levantando essa tese aí, está buscando alguns parceiros justamente para a gente fazer isso aí, né? O Alcivane, ele está fazendo essa ponte, né? Muito importante. Ele está trazendo para cá, né? Pessoas igual você, igual alguns aí que estão se achegando a gente aí, estamos formando, né? Uma verdadeira equipe de peso para poder chegar impactando dentro das comunidades, né? Para você que não tem condições, né? Já fala suas redes sociais aí pro pessoal te seguir, porque a gente tá chegando com tudo aí, hein? Pois é. Ó, a minha rede social no Instagram é psibruno, psi, né, de psicólogo, psi.bruno, com 2 N's. Eu vou colocar, porque assim, ó, é importante você seguir, você compartilhar, segue a nossa página também, né? Porque a gente vai fazer uma bagunça nessa Brasília, no bom sentido, né? De chegando mesmo, né? Sim. E assim, o pessoal pode achar estranho porque já tá começando a entrar no tempo de política, né? Só que isso aqui, o que a gente tá fazendo não é política. Não. É verdadeiramente chegando para estender as mãos, né, para a comunidade. E o time que estamos formando aqui, o nosso parceiro Alcivânio, ele está de frente, né? Ele está de frente dessa situação, está formando verdadeiramente um time, porque ele é um cara que trabalha no Conselho Tutelar, né? E tem acompanhado algumas comunidades, algumas famílias, né? É um cara que está se dedicando verdadeiramente, sim, ele falou, né? Vestindo a camisa. Isso. Ele está vestindo a camisa aí verdadeiramente e ajudando algumas famílias que estão necessitando. Não é simplesmente se mantendo no cargo. Ele está indo. Eu fui algumas vezes, né? É porque tem coisas aqui que a gente não pode mostrar, que é algo bem íntimo, né? Sim, das famílias. Exato. E não compete a gente expor, né? Mas assim, Uma Voz na Periferia já está organizando aqui um espaço para você que precisa de um tratamento psicológico, né? De um acompanhamento, de um amigo, de um abraço, né? A gente vai fazer isso aqui nesse espaço. Cara, e assim, esses dias eu tava vendo aí na internet o desespero de uma mãe e muita gente criticando. Por quê? Cara, ela surtou. Ela surtou porque ela foi num jantar com a família, e ela não pôde ficar
justamente porque o filho não deixou, revirou a mesa de comida, fez algumas coisas lá, e ela saiu chorando, falando que odiava, né? Ela não pediu para Deus enviar essa criança para ela, e muita gente julgou a forma dela falar. Cara, ela pode ter expressado mal nas palavras, mas a gente tem que entender, né? Porque ela falou que o moleque assim, no bom sentido, o menino tinha 10 anos, né? E são 10 anos que ela é presa em casa, que ela não pode sair pra nada, porque ele tem um nível 3, ele é agressivo, ele grita, e às vezes a população em si não tem paciência, né? E ela se tranca em casa. E num jantar de família, ela praticamente surtou. Então, tipo assim, você vê bastante casos, né? Como esses, na verdade, é porque eu acho que cheguei sim a ver esse vídeo, né? Cara, na verdade, eu já até presenciei e escutei relatos de mães. Eu, por um tempo, num estágio que eu fiz lá na Abrace, no Cruzeiro, cheguei a comentar isso com você, né? Uhum. Uma mãe falou que o filho dela dessa altura aqui, sabe? Mas ele é o autismo de grau 3, né? De suporte 3. E para quem não sabe, tá acompanhando a gente, tá? O autismo, igual o Peterson falou, ele existe em 3 graus, né? Então, se você pensar que o 1 é o mais tranquilo. Mas o 3, ele vai exigir mais. Então, se é um grau de suporte, precisa de mais suporte. Eu tinha falado, né, que algumas crianças nesse grau, elas, inclusive, se elas não forem para fonoaudiologia, elas só ficam balbuciando palavras, fica muito difícil de entender. Então, pensa o cansaço que essa mãe está passando, sabe? Se são 10 anos que ela está sem sair de casa, é só você se colocar nessa situação. E para se colocar nessa situação é básica. É só você imaginar que você ficou recluso dentro de casa em 10 anos. Você iria aguentar? Então é muito difícil. Quando você se coloca no lugar dessa mãe, aí você meio que vai abafando aqueles comentários, assim, vai abafando aqueles comentários. E sim, a gente se expressa mal quando a gente está nervoso, sabe? Existe uma tomada de decisão diferente no seu cérebro quando você está mais nervoso. Isso é natural, acontece. Então, comentários como esse pode sim surgir, sabe? Mas você vê que não tem uma maldade da mãe, ela tá Não. 10 anos ali. Tá exausta, cara. Exatamente. A exaustão te leva a fazer coisas que você não quer. Exato, exatamente. E é isso que aconteceu nesse episódio, sabe? Então, volta naquilo que a gente falou. Essa mãe, mais do que a criança, ela precisa de apoio, ela precisa de cuidados psicológicos para que ela consiga cuidar dessa criança. Né? Como é que você vai cuidar de uma criança que exige um suporte maior, né? Um suporte maior do que todas as outras crianças e você nem sequer tem cabeça para isso? Exatamente. E nesse caso aí, que tipo de apoio a gente pode buscar por uma mãe que tem um filho com autismo nível 3, né? Sim, sim. 2, 3, no geral. Sim. Olha, eu posso citar um exemplo muito bom, que foi a primeira prática clínica que eu tive, né? Clínica não, né? Mas foi a primeira prática da psicologia que eu tive, que eu participei, que eu achei muito interessante isso. Então, bom, fica de recomendação para as mães. Se tiver oferecendo, por exemplo, atendimento, tem muito isso em faculdades, geralmente a maioria é gratuito, tá? Atendimento para mães de crianças autistas, só que em grupo. É muito bom isso, porque as mães, elas vão criando aquela rede de apoio entre elas. Então, ela está se comunicando. Hoje ela vai se encontrar aqui. Eu fiz um projeto, fiz um grupo terapêutico para mãe de crianças autistas. Onde é que essa criança vai ficar? Muitas das vezes, o instituto que está atendendo, entende? Está atendendo a criança. O que pode fornecer? Psicólogos ou a faculdade para atender as mães, enquanto está sendo atendida as crianças. Liberar a mãe um pouco. Era isso que eu ia propor aqui. Entende? Liberar a mãe um pouco. Então, na Abrace, inclusive, foi o que aconteceu isso. Eu não vi em outros lugares, eu acredito que é um projeto que precisa ser levado para outros lugares, para outros espaços, que é enquanto o filho está tendo atendimento, né? Porque, por mais que seja custeado ou não, fica caro até mesmo para custear os dois, filho e mãe. Filho e pai, filho, mãe e pai, entende? Então, que ela possa participar pelo menos de grupos terapêuticos. Eu percebi que grupo terapêutico para pais de crianças autistas, mãe, pai,
é muito bom. Moço, é muito importante Muito isso, importante. cara. Isso traz um resultado que você não tem noção. Cara, é muito bom você poder sentar ali e ter um psicólogo que está mediando tudo, mas ele não vai interferir em tudo. E aí as mães estão aqui trocando as suas experiências, falando, sabe? Liberar um pouquinho ela, para ela desabafar, para ela falar da vida dela, Sim. coisa que ela não tem tempo, ela não tem espaço Exato. no dia a dia para conversar com ninguém, porque, cara, infelizmente, eu posso ser solidário, mas eu não vou entender a dor Exato. dessa mãe. Você não tem como Não tem como ninguém, né? Você pode estar aqui, né? Cara, a gente tem que fazer isso. Exato. A gente tem que ter 2 espaços, um para liberar a mãe. Cara, um dia de princesa, deixa teu filho aqui, vai se cuidar, vai, né? Sim, Conversar um pouco. Precisa. Cara, eu acho que a gente precisa desenvolver, né? Já vou falar aqui, viu, Alcivânio? A gente vai desenvolver isso aí, tá? Um espaço justamente para acolher essas crianças, para dar liberdade para os pais, né? Ter um dia de descanso mental, né? Um dia a gente marca aqui uma reunião para essas mães trocar ideias, né? Trocar figurinha, trocar zap, e depois disso aí a gente proporcionar um dia especial para essas famílias, para a mãe ir pro shopping, vai fazer o cabelo, vai fazer a unha, vai se libertar um pouquinho, enquanto o seu filho está sendo muito bem tratado, muito bem cuidado. Sim. A gente precisa disso aí, cara. E isso que você falou, olha pra você ver, você sozinho aqui, você já conseguiu montar na sua cabeça um projeto pra gente poder trabalhar isso. E o que sempre me chamou a atenção é por que isso não tem tão presente, sendo que é tão simples. Mas vai. Cheguei! Aí, ó, e é importante ter. Porque, por exemplo, aquelas escolas que existiam em tempo integral, ou até mesmo escolas que são escolas públicas, né? Onde tem aquela criança que tá ali, poxa, ela pode ter, a mãe vai lá, você trabalha em que horário? Às vezes realmente é uma dificuldade da mãe, porque ela trabalha o dia todo e tudo mais. Mas vamos focar nessas aqui que também estão prejudicadas, mas não trabalham o dia todo. Exatamente. Às vezes são mães autônomas que precisam também, e aí existe essa dificuldade. Vamos fornecer para ela um dia aqui nessa escola, enquanto o filho tá ali, vamos fornecer aqui também um espaço para ela. A gente só precisa, para que isso aconteça, só precisa do espaço e organização. Ponto. O espaço ali, a gente já tem. Perfeito. E ali acontece a mágica, que praticamente é essa troca nesse grupo terapêutico, onde uma mãe vai se fortalecer com os relatos e às vezes a companhia de outra mãe. Porque igual você falou, eu sou psicólogo, mas eu não consigo... Não consigo sentir essa dor. Eu tô ali para te ajudar, para te acompanhar, mas eu não consigo sentir essa dor, né? Meu trabalho eu vou fazer. E vou garantir que ele seja feito. E a gente vai garantir que o trabalho nesse grupo seja feito da melhor forma possível. Mas por que não introduzir um grupo onde tem uma outra mãe que está passando pela mesma situação? Exatamente. Para elas entenderem que, olha, exatamente, o meu filho também faz isso. É assim também. Olha, eu sei de um lugar que é muito bom para você levar ele. Eu sei de um restaurante onde tem um parquinho ali, que, olha, o parquinho é muito bom porque os funcionários de lá desse parquinho, desse restaurante, eles são instruídos, principalmente com crianças autistas. Sabe, essa troca de figurinhas que vai favorecer essas mães e esses pais. Exatamente. E o nosso intuito aqui é esse. Isso. O nosso intuito, tá? É esse. É realmente dar voz a essas famílias também. A gente fazer essa ponte aí. Cara, o que acontece? Eu tive essa percepção e estou percorrendo alguns institutos, né? Sim. E eu posso levantar essa tese e fortalecer alguns institutos aí, né? Tentar buscar recursos, tentar ajudar de uma forma para que esses institutos também abram esse espaço, né? Uhum. A gente trabalhar com essas famílias, né? E isso seria interessante, sair distribuindo isso aí em todas as periferias, porque a ideia é essa, não é você pegar aqui, poxa, eu formei um projeto, cara, o intuito não é esse, o intuito é ajudar todas as famílias, todas. O protagonismo tem que ser do cuidado de todo mundo. Aí o que acontece? Cara, que nem você tá falando aqui, tem a faculdade que atende e tal, cara, mas é muito limitado. A gente tem que trazer para dentro da periferia, né? E aqui eu vou criar esse espaço, porque já tem 6 meses mais ou menos. Depois você dá uma olhada lá nos conteúdos para você ver que tem 6 meses que eu tô falando, ou mais.
que eu estou falando, batendo nessa tese aí. Sim, Só que a gente não tem força, não tinha. Agora a gente está ganhando força. Por quê? Tem alguns empresários, tem algumas pessoas que estão começando a abraçar a ideia. E é muito importante isso. Cara, a gente precisa de toda a ajuda possível. Quando o projeto estiver rodando mesmo de verdade, a galera vai dar um estralo, vai ver que isso aqui está sendo feito de coração. Não é para engrandecimento do Peterson, né? Cara, uma voz na periferia, eu costumo falar aqui que uma voz na periferia é de todos. E essa equipe que a gente está formando aí, que é muito forte, né? Que está vindo aí para impactar em todas as áreas. Hoje a gente já tem advogado, hoje a gente já tem psicólogo, hoje a gente já tem psiquiatra, hoje a gente já tem várias pessoas aí do conselho tutelar. Hoje, cara, você precisa ver como é que essa galera tá abraçando a causa. É uma rede de apoio que a gente está criando. Meu amigo, e isso aí, o intuito é eu levar todas essas pessoas em todos os institutos, em todos os lugares, cara, pra gente abraçar o mundo mesmo. Eu cheguei para fazer a diferença. E a diferença que eu estou fazendo é essa aí. Isso. É poder fazer essa ponte com todo mundo. Isso, e é algo que é perceptível, para falar bem a verdade, porque, falando sério aqui, óbvio, a gente está sempre falando mais sério, mas agora com um tom mais sério, né, é muito importante, na verdade, eu volto a falar, é muito importante o tema que a gente está trabalhando aqui hoje, porque a gente até conversou um pouco sobre essa inclusão. Desde o início a gente está falando sobre inclusão aqui, mas o que eu percebi é que a inclusão, ela não existe tanto, mas existe o entendimento. As pessoas entendem, sabem o que é, sabem que existe, Sim. Sabem que os transtornos mentais, eles existem, sabem que uma população mais carente não tem esse contato com um dinheiro tão fácil para você pagar uma sessão. Todo mundo sabe que esses profissionais são caros. Então, quanto mais a gente conseguir fazer projetos voltados para isso, para essa ajuda, igual um projeto voltado para mães, que são mães de crianças autistas, para entender esse universo, para poder conseguir integrar elas, para que elas tenham esse cuidado. O grupo sozinho se autocuide, né? Se cuide sozinho, esse grupo, né? Com a intermediação desses profissionais, é mais do que importante. É essencial. Eu acho que é obrigatório hoje em dia. A gente está vendo uma sociedade que cada vez mais entra em processos de adoecimento mental. Aí você vai e pergunta, poxa, mas acho que é besteira, porque tá tendo muito diagnóstico de autismo, tá tendo muito diagnóstico de TDAH. Realmente, algumas questões, pode TDAH mais especificamente? Tá mais perceptível por causa do nível de conhecimento, exato, né, que está sendo passado. Quanto mais você conhece, mais fácil você consegue perceber. É isso. A gente tem que começar a bater nessa tecla diariamente, porque quanto mais instruída a população, cara, melhor é. Melhor é. É melhor. Qual malefício vai trazer uma população instruída? Pois, moço, cara, a gente tem que soltar informação. Todos os podcasts, todas as entrevistas que eu fizer aqui, eu vou tentar extrair o máximo de informação e fazer essa ponte. Cara, não custa nada você entrar agora no perfil do Bruno, dar uma vasculhada aí, segue, compartilha. Cara, porque é uma pessoa que se propôs a ajudar a gente aqui, né? Sem cobrar nada. Porém, tem deslocamento, tem algumas coisas aí, a gente precisa de um recurso. E se a gente conseguir um recurso aqui mensal, cara, agora imagina esse cara aqui atendendo aqui 7 dias por semana aí. Cara, maravilha. A gente busca um recurso justamente para isso, para que ele fique tranquilo, né, e possa atender de coração mesmo a população, né, fazendo aquilo que ele gosta e sendo remunerado por isso. A gente tem que ter essa percepção também, né? Que também não dá pro cara ficar só fazendo gratuitamente aí e vai viver o quê? De amor? E esse ponto, na verdade, que o Peterson tocou, ele é muito importante, porque é isso que faz os psicólogos deixarem as instituições.
porque ele tá ali... Só gratuito? Não tem como, cara. Fazendo aquilo ali por amor e tudo mais, mas o próprio psicólogo percebe, cara, quem tá mantendo isso daqui é o dono da instituição, é o cara que teve a ideia de criar. Não é o governo que tá ajudando ele tá sozinho nessa. Então, tipo assim, eu tô passando eu tô aqui cuidando dessa população, mas eu tô percebendo que as contas estão chegando, que aquilo ali tá acontecendo. Eu tô começando a vivenciar aquilo que eu falei que eu não ia querer vivenciar, ninguém ia passar dificuldades. Então, assim, o governo precisa se atentar, né? Aí a gente tem que ver de quem que cobra, né? Isso. Não, porque assim, o que acontece? Cara, vai ficar complicado para o governo, a galera que está no governo, porque assim, a gente não vai criticar, sim, mas vai ficar complicado para eles, porque estamos trazendo conhecimento para a galera e vai ser perceptível, não tem como não notar. Tem pessoas de dentro do governo que está assistindo a gente agora nesse momento, que olha o canal aqui, sim. Né, está lá dentro do governo atualmente, está vendo o que está sendo debatido, né, aqui na periferia. A gente precisa levar o conhecimento para todas essas famílias. Exato. E eu volto a frisar, agora uma voz na periferia, já tem alguém para fazer um atendimento para você. Entre em contato com o Bruno aí, isso, que ele vai poder te atender, sim. Da melhor forma. Eu só entrar em contato. Tem algumas pessoas aqui entrando aqui. Tem o Carlos, tem o Dr. Kozak, né, que é nosso parceiro aí. Um abraço. Tem aqui a Nayara, que está amando o assunto, né? Tem a Carol Souza. Muito importante abordar esse assunto. O Alcivane entrou aí. Bom dia, bom dia. Bom dia para todos vocês. Sim. E a Nayara está falando aqui que as mães atípicas estão pedindo socorro. E ninguém está olhando para nós que precisamos de ajuda. E olha que legal isso, né? Vocês que estão acompanhando, né? Que projeto bom, que projeto bacana, e como ele nasceu e agora ele está trazendo essa voz para quem nunca, que nunca foi escutado, sabe? Eu achei incrível o projeto que foi feito para essas mães atípicas, para as mães de crianças neurodivergentes, né? Todo o espectro do autismo, né? Tudo que envolve ele, o espectro é como se você fosse imaginar um guarda-chuva, e tudo que tem dentro dele ali é o que envolve o cuidado, as deficiências, os problemas que essa criança tem. Eu queria muito tocar num ponto importante também, que aqui mais é um entusiasmo da minha parte, né? Que eu queria muito ver futuramente, igual a gente conversou sobre inclusão, né? A gente falou um pouco sobre inclusão nas escolas, o qual é importante os profissionais hoje em dia também estar aptos para isso, porque eles precisam sim ter alguns cursos enfim. Sim, eles precisam se atualizar, exato, né? Essa é a palavra que eu estava querendo buscar. Sim, eles precisam se atualizar. Porque hoje em dia, tipo assim, não é só você tem que se atualizar, e a gente precisa levar o conhecimento também para essas pessoas. Sim. Cara, algo interessante que você tá falando aí agora, porque eu acho que há 3 dias atrás eu estava conversando com o Alcivânio a respeito disso, para a gente entrar também nos colégios, né? Cara, inclusão é tudo. A gente precisa preparar os nossos profissionais. Exatamente. Um tempo atrás eu até coloquei aqui no canal aqui que eu fui participar de 10 sessões, né? Com psicólogo. Na primeira sessão, com 5 minutos, o cara tava chorando e desabafando comigo. Porque ele estava passando a mesma situação. Sim. E acabei que as 10 sessões, quem fez para ele foi eu. Porque, cara, você é ser humano. Exato. Você é ser humano. Beleza, você tá aqui, o profissional da saúde, ele se prepara para ajudar todo mundo. E quem ajuda esse profissional? Sim, às vezes o psicólogo precisa de psicólogo, galera. Quem ajuda esse profissional? Exato. Às vezes o cara tá ali, cara, só que você tem uma vida. Você acaba que arrecada a energia negativa de muita gente e você vai descarregar em quem? Exato.
você acaba se oprimindo em casa. Então a gente tem que ter esse olhar aí também, um jeito de acolher também os profissionais da saúde, não só da saúde. O que acontece? A gente entra numa escola dessa aí, prepara um professor para poder instruir, mas também prepara o lado psicológico, porque todos os dias o professor está na sala de aula aguentando aquele aluno mal educado, aquele aluno que bagunça, às vezes sem querer, sem notar que tem o TDAH, sem notar que tem o autismo, né? Tem muitos aí sem instrução nenhuma, já do lugar que veio, né? Isso. E já vem de família, é mal educado, e o professor tem que tratar 30 alunos, né? Todos os dias, e às vezes chega em casa e não tem amparo da família. Por quê? Às vezes o marido também trabalha, o filho já tem algum tipo de autismo também, e a gente não sabe o que rola em casa. Esse professor, ele passa... Como é que a gente vai preparar esses profissionais? Então, eu acredito muito, né, que eu volto naquele início ali, pelo menos ali dentro da escola, o que poderia ser feito? Voltando sobre a inclusão dessas crianças, saber diferenciar, né? Esses profissionais, hoje, eles precisam dessa nova, como se fosse nova habilidade. Que seria esse é um novo tempo, É um novo tempo. É um novo tempo. Vamos virar a chave, né? Hoje em dia, inclusão, cara, envolve tudo, engloba tudo. Não só o autismo, mas engloba tudo. Inclusive os profissionais no geral. Isso. E aí é nisso, né, que a gente pode fazer, que esses profissionais, na verdade, encorajar esses profissionais a encarar essa nova realidade, se adaptar a essa nova realidade, porque essas crianças já estão se adaptando a essa nova realidade, sabe? Antes, o TDAH era visto como um cara sonso, um cara lerdo, um cara muito hiperativo, esse menino tem que tomar remédio, esse menino não para quieto. No sossego fácil. Meu Deus. Hoje não, hoje ele é visto, poxa, o TDAH, ele é encarado assim, entende? Hoje tem laudo, hoje tem uma visão diferente, então, né? Hoje tem toda a tecnologia também que vai favorecer com que esse professor, que esses profissionais, eles encarem essa nova realidade. Então, essa nova realidade, ela precisa ser, né, trazer para essas escolas. E a partir disso, porque, olha que engraçado, eu falei para você que era ali entre os 5 e 4 anos, né, que muitos chegavam dentro da clínica. Sabe por onde eles vêm? Muitas vezes o professor. Observa o comportamento. É o professor que observa. Observa o comportamento. Já tem esse olhar clínico aí. Isso. E aí o que ele faz? Ele fala, essa criança, ela é diferente das outras crianças. Então, eu vou tentar, né, acionar a família e tudo mais. E onde que barra esse professor? Geralmente na diretoria. Ou é diretoria, ou é algum órgão que não consegue, órgão não, né? Ou é ou outro setor que não consegue fazer esse contato com clínicas, que não tem interesse, ou que não tem interesse em fazer contato com instituições, né? Para ajudar essa criança. E aí só solta a dúvida no ar para a família. Então, poxa, então o que meu filho tem? Porque se o professor descobriu, o professor olhou ali e viu que ele é diferente dos outros, o que meu filho tem? E aí surge esse adoecimento dos pais. E acompanhado esse adoecimento dos pais, adoecimento de quem? Dos professores. O professor é muito empático com o aluno, sabe? Dá até dó de ver. Sério, ultimamente os casos com os professores e de relação de agressão têm aumentado bastante. Já queria até parabenizar todos os professores aí, porque, cara, além de estar aí para educar, eles têm essa visão, essa percepção e passa para os pais, né? Vamos ser mais grato, né, a essa profissão, vamos ser mais grato a esses profissionais que tem esse olhar clínico, mas é um olhar com amor, porque poderia muito bem passar desapercebido. Ignorar. Olhar ali e falar assim, né, meu filho não é nada meu, só me dá trabalho, e é tipo isso, né? Mas não, ela traz isso para o coração, né, e transmite para os pais. Então, assim, a gente tem que também preparar os pais para poder receber isso aí, não como crítica, né? Porque às vezes você tá falando, poxa, ó, vai procurar um tratamento pro seu filho. Não é uma crítica. Né? Não é uma crítica. Tá falando porque tá percebendo que é diferente dos outros, tem algo errado, né? Tem algo a mais, precisa de mais atenção. É isso. E quanto mais cedo, melhor. Esses diagnósticos tardios, ele faz com que a criança ela se sinta deslocada das outras.
Porque se você não tem esse olhar com empatia que a maioria dos professores tem, cara, já tem de professor que tirou dinheiro do bolso para ajudar a A família. maioria. Sim, e não só família que é carente, é professor que realmente tirou dinheiro do bolso e foi lá e falou, não, eu quero ajudar a custear o tratamento dessa criança aqui, por mais que os pais tenham condições, porque eu preciso saber o que que é. É muito amor envolvido, muito, né? muito. Cara, um abraço aí pros professores. Exatamente, um abraço para os professores. E claro, existem aqueles também, né, que não conseguem se adaptar a isso e simplesmente largam de mão, deixam de lado. E esses professores que precisam de foco, esses professores eles precisam do mais ser acolhidos e De uma também de atenção uma atenção maior. maior, isso. E também precisam procurar se especializar mais, que não é uma especialização tão difícil, sabe? É o que eu venho falando, que eu falo para todo mundo. Você ser psicoeducado sobre transtornos, sobre problemas de emoções, sobre o que a gente comumente fala, seria ansiedade e depressão, é muito benéfico. Você tem um armamento ali para saber se acontece com você ou não, se acontece com seu filho, se acontece com o filho de alguém. Sim, vamos nos preparar. Isso. Por que acontece? Hoje em dia, 99% das crianças que estão nascendo, não sei se é por radiação, né? Não sei se é por alimentação, mas todas as crianças estão nascendo com, como é que fala? Com algum tipo de distúrbio, né? No desenvolvimento. Cara, e isso aí é real, né? A gente precisa tratar mais desse assunto. Já me proponho aqui fazer toda semana um podcast, né? Com convidados. Pronto. E você esteja presente para a gente poder debater. Podemos chamar também algumas mães que estão passando por isso, alguns outros profissionais, né? E assim, cara, você toparia, né, a gente fazer um trabalho nas escolas, em algumas instituições, para poder instruir a população? Eu já me proponho, né, a fazer isso durante... a partir de hoje. Então, show. A partir de hoje, a gente já começa eu vou conversar com o Alcivânio, né? Perfeito. Que tem sido meu parceiro aí. Com certeza, a gente pode sim implementar um projeto, fazer esse cuidado, sabe? O projeto já está pronto, já está ativo, começou hoje. Você que precise, pode entrar em contato com o Bruno aí, vai lá no direct dele lá, já pega o contato dele, cara, vamos fortalecer essa causa aí. A partir de hoje está lançado aqui, tá certo? Esse projeto aí que vai unir famílias, que vai unir pessoas, né? E que vai unir corações, para que a gente possa sentir a dor do próximo. Isso é inclusão. É você sentir a dor do seu próximo, mesmo que você não esteja passando nada. Exato. E assim, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, tá? Mas não, pode arrochar. Eu queria muito falar sobre a inclusão no mercado de trabalho também desses profissionais. Exatamente. Porque essa criança que hoje ela está dentro desse espectro autista, né? É uma criança neurodivergente, ela vai envelhecer. E uma das coisas que hoje em dia, diferente das escolas, né? Que hoje em dia a gente é como se fosse, sei lá, 70% entende dos professores, 70% dos profissionais entendem, enquanto a outra porcentagem não. No mercado de trabalho já é bem mais complicado, sabe? O que acontece? Quando essa criança, agora falando sobre a criança que não tem esse diagnóstico, não sabe que tem o autismo, ela vai envelhecendo, ela vai se acostumando. Ela vai se acostumando com uma forma como os outros tratam ela. Problemas que não eram para ser problemas viram. Então eu sou uma pessoa que eu não me comunico muito bem. Então o que eu vou fazer? Eu não me comunico muito bem. Minha mãe fala que eu tenho problema, então eu encaro que eu sou uma pessoa mais fechada. Então, não, às vezes é uma característica do autismo, sabe? Essa habilidade social que falta, que ela precisava ser treinada na infância. Que fica até a recomendação que hoje em dia a gente, os psicólogos, têm suas abordagens. A abordagem padrão ouro que mais dá resultado é a ABA, né? Que é a análise do comportamento aplicada. A própria TCC também, né? Enfim, que é a teoria do comportamento, teoria comportamental cognitiva, que ela vai ajudar o comportamento e vai ensinar novas habilidades para essa criança. Então, se essa criança não teve essas novas habilidades,
como, por exemplo, essas habilidades sociais, esse traquejo social, ela vai se desenvolvendo e ela não aprende isso, ela se molda. Então ela começa a perceber que quando ela entra num grupo de crianças, num grupo de adultos, num grupo de adolescentes, ela é excluída porque ela não conversa muito. E aí é que ela percebe, nossa, as pessoas estão me excluindo, as pessoas não estão me chamando para sair. Aí começa a se Se retrair. retrair. E aí vem esse comportamento. Então, um problema gera o outro. Por quê? Porque não foi investigado antes. E aí você imagina essa pessoa virou adulta e entrou no mercado de trabalho. Como uma pessoa que não tem traquejo social, que não conversa, que não sabe, não tem essa habilidade social, vai ser, por exemplo, um atendente. Cara, Aí ela vai sofrer tanto nesse mercado de trabalho, porque se ela passou por um e foi demitida porque o chefe ou algum funcionário responsável vai falar assim, nossa, você não nasceu é para muito isso. lenta. É muito lenta, exatamente. Acho que você não serve para essa função. Pega muito no pé, sem ser diretamente falando que vai demitir, mas pega no pé. O que é que acontece? Ela começa a se sentir deslocada até do mercado de trabalho. E sabe qual vai ser o contexto dessa pessoa no futuro? O apodrecimento, porque ela pode ficar desempregada e precisando de dinheiro da família. E aí os familiares que também não sabem que ele tem esse diagnóstico, que ele tem a possibilidade desse diagnóstico, começa a tratar ele como? Com desprezo. Poxa, dessa idade precisando de dinheiro, Preguiçoso, não sai de preguiçoso, casa, não sai de não casa, não desenvolve, trabalha. não. Rapaz, é essa visão, né? E aí não trabalha, tá querendo dinheiro da família, pô, seu irmão tá trabalhando, seu irmão é isso e aquilo. E aí começa essa comparação, mas meu filho da vizinha cresceu junto com você, hoje trabalha e tudo mais. Quando na verdade ele só não sabe que tem. Só que ele não é que ele melhorou essas habilidades que ele nunca teve. Ele só simplesmente adaptou. Ah, então se eu falar demais, pode ser que eu seja bem visto. Mas às vezes ele fala o que não é necessário para se falar, porque ele não tem esse filtro, sabe? Sincerão. O sincerão. E aí não tem esse filtro. E aí ele é demitido, às vezes realocado, sabe? Então, e em contrapartida também acontece algo muito engraçado, né? Triste, engraçado, ao mesmo tempo curioso, na verdade, que quando ele consegue um cargo, ele tem habilidades sociais, que habilidades sociais que eu falo é a que vocês quiserem entender, Sim, habilidades sociais no sim. contexto geral. Ele consegue um cargo interessante, bom, um cargo, sei lá, comum, digamos assim. Ele se auto-sabota. Ele pensa que ele não é suficiente para aquele cargo. Ele pensa que ele não está sendo bom o suficiente. Sabe? Porque ele tem uma crença dentro dele. Ele crê que ele não serve para aquilo. Então, se ele não tem esse acompanhamento, não tem esse diagnóstico antes, porque a tecla que está sempre batendo faça o quanto antes, procure essas ajudas o quanto antes. Por isso que as políticas públicas de saúde precisam melhorar, porque o quanto antes, menos dúvida, menos preocupação, menos problema. É melhor clareza. Quando você vai tratar sobre qualquer situação, você sempre busca clareza, porque clareza não vai dar dúvida. Cara, e como é que a gente trabalha esse desenvolvimento dessa criança, né? O que a gente pode buscar de melhorias? Até então a gente estava focado nos pais, no acolhimento, e é um fato interessante você trazer isso, que essa criança ela vai ter um reflexo negativo Isso. futuramente em relação à sociedade em si, né? De não ter o espaço que essa pessoa precisa. Como é que essa família ela pode trabalhar esse lado? A gente monta também um projeto para incentivar essa criança com autismo a se desenvolver, a ver o que ela pode se adaptar mais, né? Não só o caso do TDAH, mas o autismo, né? Porque aqui a gente pode fazer algumas oficinas, a gente pode fazer algumas coisas que estimulem essa criança. Você tocou na ferida e foi certeiro. As oficinas. Oficinas e projetos que façam com que essa criança consiga interagir. Você concorda comigo que uma criança, vamos lá, independente se ela tem esse traquejo social e tudo mais, né? Vamos botar um autismo de suporte nível 1, ele consegue se comunicar e tudo mais. Mas se você deixar ela reclusa ali, fechada, enquanto tem várias crianças brincando ali fora, ela não vai se sentir, ela não vai crescer tendo aquele comportamento mais retraído. Com Ele não certeza. desenvolveu. Então, criança, quando ela está na infância, brincando com outras crianças, ela sozinha desenvolve habilidades sociais que são importantes, que é a comunicação,
quer ser sociável, sabe? Brincadeira. A gente força ela a... Exato. Então, dentro dessas próprias oficinas, por exemplo, em contrapartida que a mãe está sendo cuidada em grupos terapêuticos, essa criança está tendo acompanhamento aqui num grupo de crianças, o que ele vai acontecer? Vai acontecer uma interação social, onde essa criança consegue desenvolver habilidades sociais, entende? E com essas habilidades ela vai levando ao longo da vida. Elas têm que ser aperfeiçoadas? Tem. Mas a porta de entrada que é desenvolver, ela precisa, porque é uma criança, a criança está em desenvolvimento. E eu já deixo aí um recado para você, governante, você que está no governo aí, olha para cá, para esse assunto que vai ser interessante. E você que vai vir pré-candidato, você que é candidato, você que já está aí, né, que tem essa facilidade de ajudar a periferia, olha para cá, para esse assunto aí, porque estamos levantando lideranças, né, que olharam para essa causa. Você, mãe, pai, tio, primo, que tem alguém da família que tem autismo, chegamos, tá? Chegamos, você não está sozinho. Estamos nos levantando, tá? Chega eu me arrepio na hora de falar, porque, cara, é algo surreal você só olhar julgando e não entender o que essa família está passando, né? O que essa criança pode vir a passar no futuro. Temos que cuidar das nossas crianças. Inclusão é isso, pessoal, é abraçar. Você não tem condições de ajudar financeiramente? Cara, você pode ajudar de outra forma. Vai compartilhando aí, vai falando com seu vizinho, com a sua vizinha. Olha, estão se levantando aí nessa causa aí. Né? E assim, você não tem condições de se deslocar, vamos supor, lá da Ceilândia Sul para cá, a gente dá um jeito, beleza? Vai ter empresários aí participando, é lógico que a gente não tem que também tirar proveito. Se você tiver condições, né, de também acolher uma família, faça isso também, é uma corrente do bem. Né? É uma corrente do bem, mas fica um recado aí para você, pré-candidato, para você que já está no governo aí, olha para cá, para a periferia, beleza? Que aí você vai ter um retorno excelente, você vai poder deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que você está ajudando uma família. Isso. E ajudando, né, um futuro presidente aí, né, ajudando aí um futuro... uma pessoa, cara, um pai de família, uma mãe de família, né? Poder dar um suspiro, dar um respiro para essa família. A gente teve comentário na própria live falando sobre isso, né? Que as mães com certeza estão pedindo socorro, então assim... Desamparada. Acho que é isso, a palavra é isso, o amparo, é isso que tá precisando. E você, fica o recado aqui, você também que está se sentindo desamparada, vamos fechar essa corrente, vamos fechar esse grupo aí, compartilha, né? Já segue aí a gente, já segue o Bruno aí, porque o trabalho aqui vai ser espetacular. Fazer mudança aí, viu? Não, é mudança mesmo, realmente. A gente veio para impactar. E assim, tem muita gente assustado porque pensou que uma voz na periferia é algo assim que surgiu como um podcast qualquer. Cara, isso aqui não é um podcast. Isso aqui é um propósito, né? E esse propósito aqui foi alcançado e só tende a crescer. Sabe por quê? Porque você também faz parte. Sim. Não é uma pessoa, somos todos, né? É uma corrente, é uma voz. A voz que faltava na periferia agora chegou. Você tem voz, você vai ter voz, né? E assim, aqui vai ter instrução também. Tipo assim, poxa, eu estou passando por isso. O que eu devo fazer? Você pode procurar tal órgão, né? Sim, isso. Pode, tem essa clínica aqui que tal dia ela não cobra. Cara, vai ter uma série de coisas aqui que a gente vai trilhar um caminho juntos. O que é importante para isso, né? Para que isso acontecer, então, a gente precisa muito da ajuda de vocês também. Com certeza. Porque, assim, para que haja um debate,
Não é só eu sentar aqui na cadeira e conversar sozinho. Tem que ter uma pessoa para poder debater. Isso. Então você é de suma importância. Só quem sabe a dificuldade que você está enfrentando é você. Traga para a gente a sua dificuldade e vamos dialogar, ver se vamos procurar uma solução juntos. Vamos ser amigos, né? Cara, somos os amigos que estão surgindo aí, os amigos da comunidade. É a voz, né, que precisava. Com certeza. Eu parabenizei o Peterson, porque é a voz que precisava, principalmente para cá, sabe? Porque assim, aqui eu estou dando autonomia que quando eu não estiver, ele responde por mim. Você tá entendendo? É isso que faltava. Não é a minha vaidade, eu fundei, eu sou isso, eu não sou nada não, sem vocês eu não sou ninguém. Então assim, traga esse assunto para cá que a gente vai debater e vamos procurar o melhor para todos nós. Né? A inclusão não se trata somente das pessoas com autismo. Né? Tem outras pessoas também que precisam. As pessoas não têm noção que existem outros tipos de transtornos, né? Igual isso que acontece muito na infância. Então, essa inclusão ela precisa existir. Ela vai existir a partir do ponto em que a gente entender primeiramente entender a gravidade desses assuntos, a importância do cuidado e a importância de ter espaços, não só para que o assunto aconteça, mas para que o cuidado aconteça. Com certeza. E aqui já temos esse espaço, né? Já pode se programar. Isso. Já pode se programar porque vai chover gente aí falando com você aí e você já pode marcar a sua primeira reunião, beleza? Porque o espaço aqui é seu, já é nosso e é isso aí. Vamos colocar isso para rodar porque não vamos ficar de mimimi, né? Estamos anunciando para você que hoje você vai ter voz. Chegou o que precisava dentro da periferia, que é pessoas ajudando pessoas. A minha parceira que eu fui ali no Instituto Pazes, ela fala que pessoas é mais importante, né, do que coisas. Exato. Cara, e eu achei lindo da forma que ela falou, né, minha parceira Ivone. Cara, um abraço pra você. E, cara, isso que ela falou lá me impactou de uma forma positiva e eu fiquei pensando isso aí durante dias. Cara, pessoas mais importantes que coisas, exatamente isso mesmo que fala, né? A gente... Porque, imagina, você levantar um projeto desse e isso. Pensar em retorno financeiro. Quando fala isso, é só isso que me vem na cabeça. Porque o retorno financeiro, ele é importante no individual, ele é importante para você. Sim. Mas no coletivo, o cuidado, ele é mais importante. É mais importante. A gente precisa buscar meios, né? Sim. Porque assim, às vezes você está em tal lugar, você precisa da sua passagem, você precisa do seu alimento e isso. Tal, essas coisas a gente vai vendo depois, mas assim, o intuito aqui é justamente ajudar, né? Pessoas é mais importante do que coisas, né? Escuta a voz aí da Ivone, minha parceira do Instituto aí Pazes, mandar um abraço lá, cara, espetacular também o que ela faz lá em prol da comunidade. Sim. E eu pretendo mostrar aí vários institutos, né, que fazem a mesma coisa, que abraça verdadeiramente a comunidade, que abraça verdadeiramente com carinho, dedicação às pessoas, sem almejar, tipo, nada em troca. Sim, né? É bacana. Tem muitos também projetos sociais, né, voltados para o esporte por aqui também, né, que pode ser inserido assim. Exatamente. E a gente vai fazer essa ponte aí. Perfeito. Isso aqui vai crescer de uma proporção tão grande, porque, igual eu falei, são pessoas que estão chegando, estão abraçando a causa e se sentindo dono do projeto. Porque assim, você vestir na camisa e falar assim, cara, eu faço parte. Cara, isso aí toma uma proporção tão grande, né? As pessoas se sentiam abraçadas. Faltava isso. Né? Exatamente. Faltava isso na comunidade, falta isso. Né? Quer dizer, faltava, não falta mais. Já temos. Mas é isso aí. E assim, como é que a gente pode fazer essa ponte?
Você fala, por exemplo, do esporte, essas coisas assim? Isso. Bom, eu mesmo já participei, né? Tem uma. Quando eu cheguei aqui, eu precisava muito voltar a fazer esporte. Eu já treinei por um tempo, então eu encontrei alguns. Aqui, acho que é o Abraço Solidário, né? Não, é o CRAS aqui embaixo, né? Que ele tem, por exemplo, capoeira, aula de dança, jiu-jitsu, acho que ainda tem por lá. Todos esses projetos, eles são sociais, né, para você colocar a criança. E olha que legal, você pode deixar a sua criança é, fazendo, se ela gostar, se ela tiver, né, se ela tiver desenvoltura também para isso, enquanto a mãe está numa aula de dança, por exemplo. Um fato importante aqui que meu parceiro mandou aqui, que é o Instituto Mãos Solidárias. Ele já tem um trabalho nesse sentido também. Então, perfeito. Já tem um trabalho nesse sentido aí de inclusão, um trabalho lindo. Eu fui lá, mostrei parte do trabalho, só que eu vou voltar lá, né, juntamente com os responsáveis, para me mostrar verdadeiramente o que acontece lá no dia a dia. Eu mostrei assim, superficial. É até interessante, então, se ele já tem esse projeto, acredito que você está falando dessa inclusão, né, das crianças. Sim. Para a gente mostrar também para essas mães, né, que moram próximo e tudo mais, que ali tem um espaço. Exatamente. A gente tem que fazer essa ponte aí e essa união. Se tem alguns projetos que já tratam desse assunto, a gente tem que ir lá e mostrar. Mano, velho, eu vou aí mostrar. Isso. Beleza? Já lança o convite, já fala com os responsáveis aí, que eu vou lá no Mãos Solidárias para poder mostrar o dia a dia, né? Perfeito. Que isso aí é muito importante. Nesse assunto aí, nesse aspecto aí de inclusão, né? Como é que você está encarando aí esse desafio? Cara, então, essa inclusão, para mim, hoje em dia, eu acho que ela tá mais voltada para eu tô sendo otimista, né? Mas eu acredito muito que as escolas, elas já estão, né, com esse papel mais sólido, né? Tá se solidificando. Há um tempo atrás, você via escola que, por exemplo, ela virava para você e falava assim: a gente não pode aceitar essa criança aqui porque a gente não tem estrutura para isso. Hoje em dia é obrigatório, tá? E aí, o que eu tô vendo mais, o que eu fico pensando mais é o mercado mesmo de trabalho. Por isso as empresas, elas precisam saber acolher e estar pronta para isso. Eu não sei se as pessoas sabem, eu acho que até que isso muitas vezes não é amplamente divulgado, mas uma empresa que tem 100 funcionários, por exemplo, de 2% a 5% são destinadas a vagas com pessoas com deficiência, sabe? Então, por exemplo, o que me preocupa é o futuro do autista, sabe? O autista hoje, no seu entendimento, ele é PCD? Sim, ele é considerado PCD, né? Pessoa com deficiência. Dependendo do grau. Dependendo do grau, exatamente. Eu não acredito até que no do grau 1 já é, exato. É laudado, isso, já é PCD. Já é PCD. Tanto que você vê que existem espaços, né, públicos, que por exemplo, banco, assento de ônibus, fila preferencial, que eles já podem utilizar. E isso é um ponto importante. Quanto mais as pessoas souberem o que de fato é o autismo, que é essa deficiência, eles deixam de fazer as famosas situações constrangedoras, que é você ver aquele menino que está na fila e perguntar qual é o problema que você tem quando tu vê ser deficiente com a perna quebrada, o braço quebrado, e você está nessa fila. Aí a pessoa tem que se explicar, mostrar aquele crachazinho e falar, porque eu sou autista e tudo mais, entende? Então eu acredito muito que amplamente divulgando, né, que as pessoas tendo consciência, mais consciência do que já tem, chega um momento dessa inclusão. E assim, no seu entendimento aí, né? Que nem veio aqui, a gente tava fazendo um ensaiaço, o pessoal do rap aí, né? E uma menina foi se apresentar, eu esqueci o nome dela aqui agora, me perdoa. E ela citou um poema. E ela falou assim: para você que não sabe, eu tenho problema mental. Sim. E não é perceptível, cara, ninguém percebe. Aí. E eu achei assim, porque a autoaceitação é importantíssimo também. Sim. Nesse caso. Assim, a autoaceitação vai ser muito importante para esses casos, porque quando você aceita que você é dessa forma, você trabalha de age naturalmente. Isso. Começa a agir naturalmente. Fora que deixa de ser um problema para você.
Porque quando traz problema para você, entra num sofrimento psíquico gigante, sabe? Sim. Ah, eu sou mais lento, então eu sou diferente dos outros. Ah, o meu problema mental é que eu preciso tomar medicação. Eu sou diferente das pessoas. Não, não é diferente das outras pessoas. É que pessoas são pessoas, né? Cada um digamos que um Você é universo. Você é especial, você não é especial. diferente. Isso, exatamente. Somos todos iguais. Você é especial. Sim. E aí entra nesse contexto, né? Então, é dessa forma que eu enxergo. Eu acho que é muito bom ter mais pessoas tendo voz para dizer que sabe quem é, gosta de quem é, entende a situação que vive, sabe? Porque isso vira espelho para que outras pessoas consigam, que passam pela mesma situação, consigam se enxergar nesse contexto e falar assim, "Pô, poxa, finalmente alguém tá chegando e bota na cara e tá falando, por exemplo, eu sou igual ela. Se tem alguém igual eu ali, por que que eu também não posso estar lá? Por que que eu tenho que ficar reclusa? Por que que eu tenho que ficar só em prol de medicamento? Por que que o meu comportamento é tão errado? Não, não é errado. Essa menina tá ali, tá tendo uma forte atitude e tá falando que não é errado. Então eu vou junto com ela. Sabe? Então é isso importante. É importante ter essas representações. Sim, isso aí se dá muito assim pelo lado da aceitação. Exato. A aceitação é mais fácil dessa forma. A gente tem que trabalhar a sociedade, né? E passar o conhecimento, né? Porque, tipo assim, às vezes fica mais fácil que não é perceptível a sua deficiência. Isso. Às vezes não é física, né? E assim, você deixando explícito isso, não tendo vergonha, né? Você se aceitando, aí fica mais fácil para a gente aceitar também. Pra gente aceitar, pra gente fazer tratamento. Pra família também, né? Porque muitas vezes a família aceitou antes que a pessoa. A pessoa Sim, ali não aceitou. Então, por isso que é importante esse cuidado, esse manejo, né, do psicólogo com o paciente. Porque ajudar ele nesse processo em que ele está se aceitando faz com que ele entenda que talvez outras pessoas já aceitaram como ele é. Não é um problema ele ser quem ele é. é tipo isso. E assim, a gente pode fazer algo diferente, né? Com essas crianças aí, com essas pessoas, para que ela tenha uma visão diferente. Para quem não sabe, pessoal, eu tenho 4 formações, né? Também sou professor e tenho 2 pós-graduação, então O cara tem currículo. tem assuntos que eu trato aqui, né? Que eu tô por dentro, que eu sei o que eu estou falando. E quando eu falo que a gente pode acolher essas pessoas, eu tenho bagagem, né? E hoje eu posso abrir uma instituição, se for o caso, né? Posso assinar qualquer papel. Hoje eu posso assumir a diretoria de uma escola, né? Eu me preparei para isso, né? Eu me preparei para esse momento aqui. Então você não vai estar desamparado. Exato. Você não vai vir aqui, não é uma coisa que está sendo lançada E sem preparação nenhuma. Sem preparo, sem seriedade. Não, aqui eu vou te falar, aqui ninguém vai dar carteirada em você. Por quê? Porque você vai estar amparado, né? Juridicamente. E isso que você falou, até sobre essa questão da carteirada é muito importante, né? Já falando assim, até instruindo alguns outros psicólogos, né? Que é muito importante ter esse olhar muito atento com essas crianças e com as mães. Eu jamais vou chegar numa mãe de uma criança que é uma mãe atípica e vou falar assim, ah, não, seu filho tem, então, esse filho é autismo, deixa eu te explicar o que é autismo. Não. Essa criança, às vezes, eu já tô com 26, né? Às vezes deixou de ser criança, né? Cresceu, virou adulto e hoje ele tem 30. Aí é 30 anos que ele é autista. Eu com 5 anos de formação, 26 aí sendo psicólogo, 26 não, né? Mas 5 anos de formação, né? E posteriormente sendo psicólogo, eu vou virar pra essa mulher, eu vou querer ensinar pra ela o que é o autismo. Ela vive isso. Ela vive isso. Às vezes ela sabe mais que eu. Só que o que ela não sabe pode ser realmente as habilidades sociais, todo o clínico, toda a estratégia clínica que a gente tem, todo o amparo que a psicologia científica é, que a psicologia é uma ciência. Então, toda essa ciência talvez ela não saiba. Mas o que é depressão, o que é ansiedade, o que é o estresse, o que é o autismo, o TDAH, essa mãe que vivencia isso, ela sabe. Esse adulto que você está conversando, ele sabe. Então, mais que importante do que psicoeducar é compreender que essa pessoa ela existe, ela já sabe, cara. Muitas vezes o artigo que você leu para tratar aquela doença dela, a mãe já leu já.
E ela, assim, ela tem que perceber em você um acolhimento Isso, e não, um direcionamento, né? Você é um profissional que vai direcionar, isso, não ensinar, porque isso. ela sabe o que é, porque ela vive isso. Sim, não. Ela vive isso todos os dias. É igual a gente estava conversando. Você chegar aqui e ela vier, não, mas você pode ir para tal instituto, a famosa carteirada. Eu sei para onde você vai, qual instituição. Essa mãe às vezes já foi e não Já teve. foi, não teve o amparo, não teve a atenção que precisava, né? E eu acho que está faltando mais empatia, Sim, né? No contexto geral. E assim, você não vai ver em momento nenhum eu querendo ser superior a outras pessoas. Nem no cargo que eu exerço hoje, eu faço isso, sabe? Querer me colocar acima, porque não, cara, a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter uma outra visão, né, da pessoa. Você não sabe, não é porque eu sou supervisor, você vai ter que fazer, não. Você não sabe o que ela tá passando em casa, né? Você não sabe qual foi o percurso. Cara, é uma série de coisas que você tem que medir e chegar assim e abraçar o cara e falar, me ajuda. Não custa nada você chegar e falar, me ajuda. Não é porque eu sou superior que eu tenho que mandar, obrigar. você vai Não, tentar cara, mandar. tá faltando uma visão diferente das pessoas. Tá faltando empatia e acolhimento. Isso, não é porque você estudou, você se sacrificou, você tem que ser valorizado, beleza, mas que você, como ser humano, se colocar acima do outro, eu acho que a pessoa não vai muito longe. É muita prepotência. Eu até guio sempre os pacientes com a última pergunta no final da sessão que eu sempre faço. O que você espera da psicologia? O que você espera aqui desse processo que você vai passar? A resposta que ele dá, meu irmão, é o que a gente vai fazer. Eu atendo alguns pacientes, na verdade a maioria sim, dentro do espectro autismo, né? Autista, mas, por exemplo, tem pacientes que é sobre estresse. Pô, o que você quer trabalhar? Às vezes, ele tem noção do que estressa ele, não é ele, não é uma condição dele, é tudo que está ao redor dele. E às vezes ele só quer melhorar a comunicação, porque ele sabe que se depois ele mudar de emprego, a rota é diferente, o lugar é diferente. O cara que está oferecendo um cargo para ele ali, ó, seja, sei lá, é diferente, mas o salário é um pouquinho melhor, o cara já trata ele melhor, ele sabe que a vida dele vai ser melhor naquele outro emprego ali. Então, o que ele quer melhorar agora é a habilidade social dele de comunicação, que ele percebeu que perdeu, porque ele sempre ficou na defensiva. Sempre estão tentando me atacar. Esse emprego aqui é ruim, toda hora alguém reclama de mim, estão sempre tentando me atacar. Então, eu perdi isso, eu perdi essa habilidade de escutar primeiro, entender, e depois entender, poxa, essa pessoa está me dando uma crítica construtiva, ela não está me atacando. Então, às vezes, esse cara vai para a psicologia, a gente depois dessa pergunta, ele fala, cara, eu só quero melhorar minha habilidade social, eu só quero voltar a me comunicar como antes. Então a gente vai ter nessa comunicação dele. E não sobre o estresse. Porque, por exemplo, chega uma criança que é autista, né? Eu não vou tratar o autismo. Nem medicamento para tratar o autismo tem. Essa criança já foi diagnosticada. Eu vou tratar o Peterson. Sim. Ele que precisa de cuidado. Uma das coisas que eu falei é que autismo ele não é doença. Exato. É uma condição, né? É uma condição. Isso, é perfeito. É melhor descrever como uma condição. Porque, por exemplo, hoje em dia a gente não tem medicamento propriamente dito para autismo. Existem medicamentos para ansiedade, existem medicamentos para nervosismo, para estresse, né? No caso, são condições, são características que estão atreladas ao autismo, entende? Então, por exemplo, eu vou citar só um exemplo aqui de um caso que eu atendi, né? Só passando por cima, que a gente não pode ficar falando nome nem nada, mas era um problema de estresse, era um estresse recorrente e era autismo. Eu não foquei no autismo, porque eu sei que, por característica, a criança autista, o adulto autista, ele tem a tendência a se estressar mais mesmo. Sim. Mas a forma como ele lidava com o estresse era diferente, era algo comportamental e habitual. Então a gente foi tirando esse comportamento e colocando um outro, para que ele entendesse também que aquilo não tem nada a ver com esse diagnóstico. Eu lembro até de uma vez que ele falou assim para mim. Ele balançou o cordão e falou assim: é que como você pode ver, ele falou uma situação e falou: como você pode ver, é meio complicado lidar com isso. Então, se é complicado lidar com isso, não tem que ser uma complicação para você. As pessoas que têm que entender que isso não deveria ser complicado. Então, elas estão impondo para você uma nova realidade, onde agora você vai ver complicação onde não tinha. Porque você concorda comigo que se todo mundo aceitasse e entendesse, não tinha esse contexto de desconforto?
Sim, porque assim, ó, a pessoa que já está vivendo essa condição, aí você impor ela a Exato. se adaptar, né, à sociedade. Cara, eu acho que fica bem mais complicado, porque ela já, cara, já é difícil Já é para essa pessoa. difícil, sim. Agora, quando a gente entender que a sociedade, quando eu entender que eu preciso me adaptar e Exato. aceitar a condição desse autista, aí começa a mudar o jogo. Aí ele começa a se sentir acolhido. E isso é inclusão. Essa inclusão, ela tá em vários aspectos, né? E aí, quando eu falo sobre inclusão, quando a gente tá falando sobre inclusão, inclusão social, né? Uhum. Incluir socialmente esse autista. Para mim, ela tá mesclada ali com a educação. Mas, na social, ele vai lidar com pessoas que já nem querem mais mudar o pensamento que tem. Ah, não, mas é que na minha época chinelada resolvia. É porque, exato, na sua época podia até resolver, mas às vezes era também um Eu levei autismo. umas pancadinhas É, aí que deu certo. a Mas dona, hoje em dia é a complicado. dona Sandra já bateu em mim com um cabo de vassoura já. Então, assim, Deu bom. e tamo aí, mas assim, hoje em dia os tempos mudaram, então a gente tem que olhar com empatia, com cuidado e procurar o mais rápido possível esse diagnóstico. Porque verdadeiramente não é frescura, Não pessoal. é, Não é, essa não é. condição, não é algo que ele escolheu, né? Sim, Pensar, viver diferente, é algo, né? sim, falando até sobre esses problemas mais emocionais, né? Por exemplo, ser professor, né? Então, estresse, ansiedade e também depressão são as doenças que mais atingem os profissionais, os professores e policiais, que estão ali na linha de frente de Exatamente. educação. Então, eles têm que Exatamente. lidar com coisas muito difíceis. E aí, você virar para uma pessoa dessa e falar assim, pô, mas você está com ansiedade ou você está com depressão, é frescura. Pô, cara, não é frescura. É a realidade que você não tem acesso. E ele está na linha de frente. Que nem assim, um fato assim que ninguém entendeu. Que teve um tempo atrás aí. Um policial sacou a arma e matou os companheiros dentro da viatura e um conseguiu sobreviver e ele se matou. Pois é. Você quer entender o quê? O que você precisa entender? Exato. Você acha que uma pessoa que está sã, Você acha que ele quer você fazer acha que isso? ele Ele quer quis fazer? fazer isso? Exato. É complicado. É igual chegar no consultório e falar, pô, eu quero me matar. Eu sei que essa pessoa, por mais que ela falou isso por prática e por ética, eu tenho que, né, e tudo mais ali, e fazer todo o processo ético que eu preciso, né? Mas eu preciso amparar, e na minha cabeça eu preciso acreditar. Ela pode fazer isso a qualquer momento, mas vamos trabalhar com a hipótese de que ela não vai fazer. Sim, Mas se ela fizer isso, já cheguei a trabalhar em clínicas que, infelizmente, perderam pacientes, eles, né, cometeram esse auto-extermínio, mas é até triste falar, né? Mas, assim, a gente trabalha na melhor das hipóteses para não perder. É bem raro exatamente. quando acontece dentro de ambientes clínicos, porque você já está se tratando. Mas parte também do paciente procurar e querer também essa melhora. Às vezes ele vai para aquele desencargo de consciência. Mas pensa comigo, você acha que uma pessoa que é besteira, uma pessoa que, por mais que esteja se tratando, também fazer isso? Pois é. Então é bem Ele foi mais. procurar o tratamento. Ele, Procurou cara, ajuda. ele entende que ele precisa Sim, de ajuda, né? E muitas pessoas aí tá precisando de ajuda, pede socorro, só que de uma forma silenciosa, sim, isso mesmo. retraindo, se afastando, e muita gente não tem essa percepção, né? Não percebe. E voltando, frisando e falando para você, não é frescura. Com toda certeza não é frescura. É um pensamento, na verdade, que muitas pessoas precisam mudar. Exatamente, a gente precisa se preparar mais, né? Cara, o assunto tá muito bom, mas já deu o horário, né? Passa rápido, Estamos né? ficando por aqui. Você quer fazer uma deixa, né? Falar mais alguma coisa, explanar, externar alguma coisa aí, pode ficar à vontade. Então, na verdade, desde o processo em que eu me formei, né, participei de vários outros estágios, eu tenho projetos também que a gente pode trabalhar junto, Massa, tá? Para massa. externalizar para essa população. No mais, agradecer o convite e novamente frisar, a gente está aqui hoje falando sobre um assunto tão importante como esse, porque ele realmente é importante, sabe? A gente está vindo para uma população que mais está adoecendo do que está melhorando.
é um consumismo exagerado por exemplo, em telas, gerando vários vícios às pessoas. Então, para que esse espaço também continue existindo, eu peço para vocês que continuem seguindo, tá? Segue aí, compartilha, vamos isso. nos ajudar. E no mais é isso, tá? É isso mesmo. Galera, então estamos ficando por aqui, né? Agradecer a presença do Bruno aí, agradecer vocês aí que estiveram presentes nessa live aí, que vão ver, né? E sinta-se abraçado, né? Estamos chegando com tudo aí. 2 pés na porta, tá? E isso na periferia, a periferia no geral, né? Não só a periferia, mas isso aqui pode ser levado para o mundo também. Estamos à disposição, né, de levar para alguns estados, aonde precisar de apoio, de ajuda, estaremos aí. Vamos criar aí uma corrente do bem, certo? Para que possamos nos ajudar. Entre em contato aí, você que quer participar aí do nosso bate-papo, vai ter o primeiro bate-papo aí. Vamos já começar desde ontem esse processo, esse projeto, tá? De inclusão, né? Não só dos nossos autistas aí, mas também dos familiares e outras condições, outras situações. Vamos também estar aptos a receber vocês aqui. O espaço aqui já é dele, tá? Para que ele possa trazer essas pessoas aqui para debater, né, para dialogar, para você também colocar para fora, trocar figurinha com outras mães, com outros pais aí também que estão enfrentando algumas situações que às vezes você já enfrentou e sabe o caminho, você pode instruir também essa mãe. Com outro, né? Com certeza, ninguém... a sabedoria nunca é demais. Ninguém aprende sozinho. Não aprende. E tipo assim, o que vocês tiverem aí de bom aí para implementar, né, nesse projeto, cara, será muito bem-vindo. Verdadeiramente você vai ter voz aqui nesse projeto, tá certo? Você quer fazer algum agradecimento? O agradecimento mais que necessário, na verdade, é só de ter colocado o espaço aqui pra gente Massa, falar, tá? massa. De existir esse espaço aqui. Cara, Acompanhando a gente também. Isso, fala suas redes sociais aí, pro pessoal te seguir, pro pessoal compartilhar e pro pessoal entrar em contato aí para saber como é que vai fazer, né, pra gente ter esse bate-papo aqui. Tá, perfeito. Bom, para início de conversa, minhas redes sociais eu tenho 3, né, uma eu posto mais, então vou passar o Instagram para vocês, é psibruno, PSI, de psicólogo, .bruno, tá? É bem tranquilo de encontrar. Futuramente também vou estar postando alguns vídeos no YouTube, mas não por agora, né? A gente até comunicou, falou uma ideia sobre isso. E mais pra frente, vocês mandando mensagem, a gente vai desenvolver melhor. Exatamente. E podem ter certeza que estamos aqui para ajudar. Exatamente. Chegamos aí para somar, tá, pessoal? Muito obrigado, estamos ficando por aqui. Valeu, galera! Valeu!